Revisando aqui do último vídeo, nós temos a transdução inicial, a transmissão, a amplificação, a integração e a distribuição dessa resposta celular para a célula ou órgão-alvo. Existem vários tipos de sinalizadores, desde luz, o toque mecânico, como ocorre, não sei se vocês conhecem, tem umas plantinhas que no meu estado chama comigo ninguém pode, né? Você toca e ela de repente fecha. Então isso é uma resposta extremamente rápida, né? Como todas as biosinalizações de um toque mecânico, certo? Então, resposta pode ser um sinalizador também, a presença de um inseto, de um patógeno, de um micro-organismo ou alguma substância que eles produzam, hormônios, a hipóxia, odores e sabores, um antígeno, uma glicoproteína, um sinal de desenvolvimento, componentes da matriz celular, fatores de crescimento, neurotransmissores, nutrientes, feromônios, entre outros. Aí vem uma pergunta: cada sinal tem apenas um tipo de resposta? Não, por isso é tão complexo. Mesmo tendo uma quantidade determinada, limitada, digamos assim, de sinalizadores, de sinais existentes, que possam ser reconhecidos por receptores em células, as possibilidades de respostas são numerosas, certo? Então, gigantescas, pois depende da intensidade desse sinal recebido, se tem um ou mais sinais, depende de que célula está recebendo esse sinal. Aqui um exemplo de sinais que podem ser recebidos, por exemplo, por uma planta. A quantidade de umidade, a temperatura, a luz, a concentração de oxigênio, vento, insetos, gases em geral, a gravidade, micro-organismos, parasitas, componentes nutricionais do solo, entre outros. Apesar de existirem vários tipos de sinais, existem 6 tipos básicos de transdutores de sinal. Aqui nós temos uma imagem resumida do que são eles. Temos os receptores associados às proteínas chamadas de G, os receptores de tirosina sinase, os receptores de guanidilciclase, os canais iônicos com portão, receptores de adesão e os receptores nucleares. Começando pelo primeiro aqui no canto. Os receptores associados à proteína G, eles ativam indiretamente, né, por meio de uma proteína de ligação chamada GTP, ou proteína G, daí o nome de receptor associado à proteína G. Eles vão ativar indiretamente enzimas que geram segundos mensageiros intracelulares, certo? Então, tem aquele primeiro mensageiro, ele chegou com o sinal com o receptor, então vai ser produzido um segundo mensageiro para continuar o processo até chegar à resposta. Esse tipo de receptor, nós temos como, por exemplo, o receptor beta-adrenogênico, tá? Que ele é responsável por detectar, por exemplo, a presença de adrenalina e gerar as respostas a essa concentração e sinalização da presença de adrenalina. Já os receptores de tirosina sinase são receptores presentes na membrana plasmática, que também têm função de enzima, de serem catalisadores. Quando um desses receptores é ativado por um ligante extracelular, ele vai catalisar o processo de fosforilação de diversas proteínas citossólicas, ou seja, tanto no citossol, na parte interna da célula, como também pode ocorrer esse processo de fosforilação de algumas proteínas na membrana plasmática. O que é o processo de fosforilação? É o processo de adição ou retirada, né? No caso, fosforilação é a adição de um grupo fosfato, PO4 2-, tá? Essa troca de colocar ou tirar um fosfato no metabolismo da vida, ela é extremamente importante, tá? Isso é como se fosse um sinal, um toquezinho assim no ombro. Ei, faz isso daqui. É um WhatsApp que um manda pro outro, tá? O receptor de insulina, por exemplo, o receptor de crescimento da epiderme, todos esses são através esses tipos de receptor tirosina sinase. Já os receptores guanililciclases, que também são receptores de membrana e tem um domínio, né, enzimático citoplasmático.
Esse segundo mensageiro intracelular, para esses receptores, eles vão pegar o chamado GPM, que é o monofosfato guanosil cíclico, e vai ativar uma proteína denominada de sinase no citossol, e ela vai fosforilar proteínas que estão em diversas partes da célula e vai alterar a sua atividade. Então, assim, o sinal é transmitido. Já os canais iônicos com portões, que nós vimos um pouco sobre os canais iônicos na última aula, que estão na membrana, eles vão se abrir ou fechar em resposta à interação de ligantes químicos ou de alterações no potencial de membrana. Esses são os chamados transdutores de sinais mais simples que existem. O canal iônico do receptor, por exemplo, da acetilcolina, que é um neurotransmissor, é um exemplo mais básico que você pode ter de uma biosinalização através de um canal iônico. Já o quinto tipo, que são os receptores de adesão, eles vão interagir com componentes macromoleculares da matriz extracelular, como por exemplo o colágeno, e vão transmitir instruções para o sistema do citoesqueleto sobre se ele vai fazer uma adesão de uma célula com outra, se ele vai fazer um processo de migração, e assim vai. Já o último tipo, que é o sexto, são os receptores nucleares, que eles vão interagir com ligantes específicos, como por exemplo o hormônio estrógeno, e vão alterar a taxa em que os determinados genes são transcritos e traduzidos em proteínas celulares. Vamos aqui dar um exemplo dos chamados canais iônicos. Todas as membranas, como nós já tínhamos visto na aula de membrana celular plasmática, elas apresentam uma carga, certo? Então, ela tem um potencial elétrico. Isso é consequência da diferenciação de quantidade de íons com cargas. Por exemplo, quando nós temos a chamada bomba de sódio e potássio ou sódio-potássio ATPase, ela é um processo ativo que gasta energia para que consiga movimentar sódio e potássio contra o gradiente de concentração. Ou seja, ela vai jogar sódio de dentro da célula, onde ela está em pouca concentração, para fora da célula, onde ela está em mais concentração, ou seja, contra o que seria natural, e vai fazer o oposto com o potássio, colocar o potássio de fora para dentro, onde ele está mais concentrado. E isso, por você ter uma diferença de quantidade de íons, você coloca 3 sódios para fora e só 2 potássio para dentro, você faz com que tenha uma diferença de carga e uma polaridade na camada externa da membrana plasmática positiva e na camada interna negativa, certo? Normalmente, quando tem um equilíbrio, quando ela está em repouso, essa membrana, não tem nenhuma sinalização, o potencial da membrana ela tem que estar entre menos 50 e menos 70 milivolts, que é a unidade que mede esse potencial, essa parte elétrica. Então, nos canais iônicos, muitos sinais químicos recebidos acabam sendo causando alterações em vários canais iônicos e, consequentemente, possibilita ou não a entrada ou saída de determinados tipos de íons e há uma modificação nesse potencial da membrana, certo? E isso vai fazer com que tenha uma transmissão do sinal de forma extremamente rápida, ou seja, você tem um sinal químico e transforma isso num sinal elétrico, certo? Pensem como se fosse a transmissão de calor que existe quando você está com uma colher dentro de uma panela com água quente. Aos poucos, o calor não vai sendo transmitido, né, da ponta da colher até a sua mão. Pronto, o sinal elétrico também é dessa forma. Todo sinal elétrico é dessa forma. Ele vai tendo uma modificação de polaridade, o que era positivo vai ficar negativo, o negativo vai ficar positivo, certo? E essa transmissão vai como se fosse você andando numa ponte, passo a passo, até você chegar do outro lado. Então, ela vai começar a modificar essa potencial de membrana aqui nessa determinada célula, que vai transmitir para a próxima célula, para a próxima célula, para a próxima célula, só que num processo extremamente muito eficiente, muito mais eficiente do que outros tipos de transmissão de sinal na biosinalização. Aqui, como por exemplo, tipos de processo, como processos sensoriais, o processo da memória, contração muscular e secreção hormonal, são através de
transmissão de sinal em canais iônicos. Os canais iônicos, muitos deles são passivos, tá? São específicos para induzidos por alguns determinados ligandes e vão conseguir variar o gradiente de concentração. O fluxo dos íons continua, ele vai ser contínuo e vai consumir toda a energia que a célula tem. E essa transmissão de sinal de potencial transmembrana é influenciado também pelo tempo de abertura desse canal e pelo fechamento do canal iônico específico. Aqui eu trago para vocês uma tabela, né? Ela é até do Lange, que ela mostra alguns exemplos de concentrações de íons em células e fluidos extracelulares em milimolar. Nós vemos aqui exemplo do axônio de uma lula e de um músculo do sapo. Na parte, por exemplo, vamos pegar aqui o potássio. Na parte interna, na parte de dentro da célula, nós temos 400, enquanto no axônio da lula, enquanto que na parte fora do axônio de uma lula, que é uma célula neural, né, você tem 20 só de concentração, 20 milimolar. Já no músculo de sapo, você tem bem menos, tanto fora quanto dentro. Já no caso aqui, ó, do sódio nós temos muito mais sódio fora da célula, tanto no axônio de uma lula como no músculo de um sapo. Então, há especificamente a concentração dentro e fora da célula de cada tipo de íon, e isso causa o potencial de membrana específico de determinada membrana celular de uma célula de um organismo. Se ocorre uma modificação, certo, desse potencial de membrana devido à entrada de um íon ou saída de outros íons, ou ao cessamento, o fechamento desse canal iônico, ocorre o que a gente chama de despolarização. Aqui, por exemplo, nós temos a junção, né, a parte sináptica, da fenda sináptica entre entre duas células neurais, certo? Nós temos a transmissão de sinal através da modificação do potencial de membrana que ocorre com auxílio da abertura ou não dos canais iônicos. O que é que acontece? Naturalmente, a sódio-potássio ATPase, que nós chamamos popularmente de bomba de sódio e potássio, ela bombeia 3 íons de sódio para fora da célula e 2 de potássio para dentro, deixando ela naquele potencial de membrana de menos 50 a menos 70 milivolts, certo? Positivo externo e negativo interno, que é o que acontece aqui nesse cantinho da imagem, certo? Positivo fora e negativo dentro da membrana. Mas, com uma estimulação de um sinal que veio lá no neurônio, ela vai causar um avanço do potencial de ação ao longo desse axônio, certo? Aqui na setinha em azul, que vai se distanciando do corpo celular. Então, ele vai transmitindo essa informação ao longo desse axônio. Quando há essa sinalização, o que é que ocorre? Os canais adjacentes aqui, ó, em vermelho, eles vão permitir a entrada de sódio, que normalmente o sódio é colocado para fora. Ele vai permitir com que sódio entre e ocorre uma modificação. Agora, no lugar de nós termos parte de fora positiva e a parte dentro da membrana negativa, nós temos ao contrário. Nós temos agora a parte externa negativa e a parte externa positiva. Esse processo de troca de sinalização iônica entre a parte externa da membrana e a parte interna da membrana, nós chamamos de despolarização. E ela não vai ficar continuamente desse jeito. A porção que foi despolarizada vai, em pouco tempo, poucos ou picos segundos, vai se repolarizar e a porção da frente se despolariza. Aí a porção seguinte, ao se despolarizar, a anterior volta ao normal. E assim o sinal é transmitido, certo? Tem até uma sequência do que acontece. Nessa onda de despolarização, os canais, né, de sódio, eles vão ser abertos e vai permitir agora a entrada de sódio de forma passiva, sem gasto de energia. E essa despolarização, ela
alguns segundos depois, milissegundos depois, também vai permitir com que canais de cálcio sejam abertos e o potássio saia naturalmente de dentro da célula. Depois ocorre a despolarização final, onde outros tipos de canais, como por exemplo os canais de cálcio, vão permitir com que o cálcio entre na célula, sendo, portanto, aqui no caso, o cálcio funcionando como segundo mensageiro. Esse cálcio, vamos voltar aqui, esse cálcio aqui, ó, já como segundo mensageiro, ele vai possibilitar, não, ele vai sinalizar que ocorra o processo chamado de exocitose de vesículas de acetilcolina, que é um neurotransmissor nessa fenda sináptica, que é o contato entre duas células neurais, certo? Então, vai ocorrer a ativação desses receptores na membrana aqui de baixo, na membrana da segunda célula, e abertura dos canais iônicos. E esse processo de repolarização e polarização da membrana continua na próxima célula, até que ela chegue no final dessa célula. Tem o cálcio como segundo mensageiro, o cálcio sinaliza que tem que fazer uma exocitose de vesículas de acetilcolina dessa célula até a próxima, e assim o sinal é transmitido. É assim que vai o sinal que você, por exemplo, tocou em algo quente, ele vai até o cérebro decide e volta o sinal de forma, por suas células nervosas, até as células musculares, que vão dizer, ó, contrai o músculo e tira a tua mão daí, certo? Então, é muito rápido esse processo. Um ponto interessante a gente falar aqui nesse momento é em relação às toxinas. Diversas toxinas, das mais potentes que se conhece, elas agem especificamente em vários canais iônicos, não permitindo com que esses canais eles funcionem. Por exemplo, a chamada dendrotoxina da serpente negra, ela acaba tendo uma ação de bloqueio dos canais de potássio, certo? Também a toxina do baiacu, ela vai agir nos canais de sódio, certo? Então, cada uma delas, como por exemplo, a cobrotoxina, ela vai desativar já os canais iônicos dos receptores do neurotransmissor de acetilcolina. Ou seja, por isso que muitas toxinas elas agem rapidamente e levam o organismo à morte. Por quê? Porque diversos processos, diversas ações que são necessárias para que os nossos órgãos continuem funcionando de forma involuntária, como o coração batendo, o cérebro funcionando, o seu processo de respiração, certo? O pulmão fazendo o processo de inflar e desinflar, tudo isso é involuntário. E eles estão relacionados, sim, com a transmissão de sinal através das células nervosas. Então, se você não consegue fazer o processo de transmissão do sinal, que é consequência da polarização e despolarização com abertura e fechamento de canais iônicos específicos, você não consegue realizar a resposta final, que seria respirar, o cérebro funcionar, o seu músculo, você correr, o seu músculo funcionar, o seu coração bater. Bom, é um assunto extremamente complexo, que foi só um dos muitos exemplos que existem. Aqui estão nossos temas importantes de hoje, as referências, e façam os exercícios, enviem suas dúvidas e tchau, tchau.